isso que ele inicia ali no parque, certo? Quanto à ligação da ciclovia com a ciclovia que está sendo construída pelo DR, pelo governo do Estado, na verdade, através do DR, que é a ciclovia que sai da rótula da cidade, vai para a cidade verde até Pinho, né? Nós estamos já providenciando a contratação para fazer essa ligação. O estudo dessa ligação, ele realmente não entrou nesse projeto, mas porque tem umas questões adiante dele para fazer essa ligação, que esse projeto não consegue resolver. Então nós vamos contratar o estudo desse projeto para fazer essa ligação. Certo? Então, só para pontuar essas questões de ciclovia. Evidentemente que nós sabemos que num projeto desse você vai conseguir atingir tudo, né? E ninguém nunca está satisfeito com o que é feito, né? Vou só citar um exemplo, só para descontrair um pouco, né? Que chegou há pouco tempo na minha sala uma pessoa que veio para falar comigo e eu falar sobre a ciclovia que nós estamos construindo, o governo do Estado está construindo lá na Rota do Sol. Né? Chegou simplesmente, ó, secretário, eu vim aqui dizer que vocês estão criando um problema construindo essa ciclovia. Como assim? O entendimento nosso é que nós estamos apresentando soluções, né? Porque hoje existem essas questões de segurança dos ciclistas, né? E recentemente houve, acho que 2 óbitos, né? Recentemente ali na região. E o Estado está se colocando como solução, colocando essa ciclovia, uma ciclovia ali com 3 metros na rua, que ainda está circulando em 2 sentidos, colocando ela fora da ciclovia. Disse, não, vocês estão criando um problema porque nós temos um ciclista de passeio e nós temos um ciclista de competição. Né? E vocês estão fazendo uma ciclovia única, vocês têm que fazer 2 ciclovias, uma para competição e outra para passeio. Aí vocês vão ter que limitar os horários aí, né? O horário é passeio, o outro é competição. Não, porque nós não podemos circular no mesmo lugar do ciclista de passeio, porque o passeio fica circulando, né, alternadamente. Para você ver como, né, qualquer iniciativa, por melhor que possa se imaginar, sempre alguém que quer mais alguma coisa. Só para as faixas de pedestre, nós conversamos e realmente vamos dar um tratamento diferenciado na faixa de pedestre para minimizar, inclusive, as questões de altura dessas faixas, né? Existe uma ideia que nós colocamos de elevar até essas faixas para não ter principalmente o deficiente tenha que subir a calçada ou descer. Então a ideia é fazer isso, nós estamos estudando, mas de qualquer forma a sinalização vai ser uma prioridade nessas faixas de pedestre. No trecho, deixar bem claro também que aquele trecho que vai ali no início do parque, vamos dizer assim, do Sal e Gaza, para ficar melhor entendido, até o Praia Shopping, certo? Nós vamos ter alguns sinais, né, e vamos ter faixa de pedestre bem definida ali para atravessar. A questão do VLT não entrou na concepção desse projeto, o estudo do VLT realmente não entrou, mas como praticamente ali nós vamos mexer na estrutura da via, futuramente, havendo um projeto de VLT consistente, né, ele pode se inserir na faixa de ônibus, de um lado e do outro, ele compartilha, em muitos lugares o VLT compartilha com o ônibus, certo? Ou pode ser apresentada uma solução que vai ser estudada nesse futuro projeto. Esse trecho aqui onde a ciclovia para, eu quero ver se os ciclistas vão continuar passando, porque é uma rota onde passa muitos ciclistas. Então a gente está pedindo para que ver se dá um jeito de colocar, para a gente passar com certeza. Você vai ver, certeza que o cara não vai fazer o desvio pela universidade. O ciclista ele vem pela integração para pegar. Ele vem por todos os lados, entendeu? Então já que está Mas eu acho que é mais por integração, né?
Pela BR. Pela BR, mas assim, ó, o que eu quero dizer assim, todas as ruas que vai ter uma intervenção, existe ciclista. Entendeu? Como o carro, você não faz a intervenção porque tem um carro, tem um ciclista também, sempre tem. Parece que o ciclista, ele vem só depois da ciclovia, mas não, ele já está na rua. Carlos, eu trouxe aqui do trabalho que você fez enquanto cicloviário. A gente pode abrir aí, você explica, mas nem eu estou entendendo direito o que você está dizendo. Você quer que o ciclista, em vez de entrar para o campus, ele passe direto para o Nordestão? O campus é uma opção, né? Certo. Mas aqui eu não posso deixar de Bom, o que Carlos está falando é esse trecho que a gente está vendo aí. Se eu der licença que eu vou Agora está ficando. não está na hora da minha fala, mas eu já vou me apresentar. Eu sou Gilberto Gomes e sou um dos autores do projeto dessa requalificação. Pronto. Então explica aí. Não, o trecho que Carlos está comentando é esse trecho aqui. Eu venho aqui na Engenheiro Roberto Freire, entro para o campus universitário, tá certo? Ou então eu vou um pouco mais à frente e entro na Solon Miranda Galvão, essa aqui. O trecho que Carlos está falando é esse aqui em azul, certo? Para tentar fazer alguma intervenção que garanta a passagem com segurança do ciclista. É a Roberto Freire toda. Não, a Engenheiro Roberto Freire toda está contemplada com a ciclovia. Não E tá. com a ciclofaixa do lado Até a dos BR. supermercados. Até a BR. Do Mas Nordestão, aqui, do Nordestão. Não, mas isso aí é Alberto Freire? Perto daqui. Não. Isso é por trás. Não, é por trás. Perto daqui. Então eu estou vindo, passo pela frente do Nordestão e alcanço a BR. Tem um dente aí. Galvão. Tem um dente aí na Alberto Freire? Pega aquela rua do Binário, que vai sair Sim, de sim. Mirassol. Sim, mas Isso não é Alberto Freire. Tem escovar? Porque pode colocar aqui. Mas isso aqui. Vai lançar no Binário. Isso, do Binário. Uma coisa que para o cara não tem que dar essa volta aí, Isso. sem segurança. E por que Norberto Freire, Carlos? Oi? Por que Norberto Freire? Não, eu prefiro Ponta a Alberto ponta, Freire, Alberto porque Freire. de qualquer forma a gente vai passar. Inclusive para ir Alberto pro Freire toda a shopping. ponta. na trincheira de bicicleta. Tira a trincheira. Inclusive para ir pro shopping. Cuidado da trincheira de bicicleta. Mas se isso não Ok, valeu pela contribuição. Vamos convidar a senhora Mislene Pereira, professora da UNP. Boa noite, secretária Jade, a quem eu dou boa noite a todos da mesa. Parabenizar pela alteração do projeto, ele significativamente já considera mais a escala do pedestre e do ciclista que o anterior, isso já é um ganho significativo para a sociedade. Então a gente vê o esforço, né, da Secretaria tentando fazer essa alteração, mas alguns pontos que eu ia mencionar, alguns colegas já contemplaram aqui, principalmente o professor Rubens, né, a parte da escala, da consideração do pedestre, o trabalho com a superfície no projeto urbano, ele é bem importante em garantir as passagens, principalmente na questão da acessibilidade. Tem alguns pontos do projeto que ficaram ainda, apesar dos colegas já terem mencionado, ficaram ainda questionáveis, né? O projeto, na parte do projeto cicloviário, que Carlos mencionou, ele realmente, aparentemente, ele parece, né, ser colocado no projeto, a princípio, como uso de lazer, né? Quando a gente vem discutindo a questão do plano de mobilidade na cidade como uma peça importante, em que a gente, apesar de ser um projeto fracionado, né, fragmentado, ele já deve incorporar conexão com outros ramais, ou ciclorotas, ou ciclovias que a cidade venha a ter dentro desse plano de mobilidade. E aí acho que cabe ainda se pensar nessa conexão da ciclovia, né, Gilberto, já que você está aí também participando do projeto, as conexões dele, né, inserindo com a Rota do Sol, o ganho da conexão com a Rota do Sol, pensar como vai fazer a conexão com a BR, a preocupação de Carlos é pertinente, mas me preocupa
essa questão da ciclovia elevada, né, nessa passarela lá próximo da rotatória que faz a conexão com a via costeira. Aparentemente, para a bicicleta, eu não sei, né, ando mais de lazer que, né, como transporte na bicicleta, mas não sei se é interessante elevar nessa da superfície, né, da cota praticamente zero, a bicicleta, principalmente numa área que a gente vai ter a elevação dessa passarela elevada, uma área em que a gente tem entradas de vento para Roberto Freire, né? Não sei se como foi contemplado o estudo da velocidade de ventos, principalmente nos meses críticos da cidade. Como é que vai ser? Se realmente vai ser possível, né, não só o ciclista usar confortavelmente essa passagem aérea aí, como também o cadeirante e o pedestre, né? A gente sabe que a questão do vento aqui na cidade é muito importante. Então, não sei se foi contemplado, né? Fica uma das dúvidas, mas eu acho que é interessante contemplar o estudo, além do estudo de tráfego, né? Enfim, mas é importante também considerar isso aí. A questão da acessibilidade, Carlos mencionou, eu também fiquei preocupada em relação ao projeto, né? Apesar de ter apresentado alguns elementos de projeto, como algumas plataformas com faixa elevada, a noção integral da acessibilidade, ela não, pelo menos para mim, não ficou tão clara, percebida integral no projeto. A questão também, acho que não é confortável para a questão do cadeirante fazer a travessia por essa passarela elevada. Não sei se vai ficar realmente como está a altura aí na maquete, né? Se essa altura foi contemplada a real. A gente sabe que com a execução de projeto, algumas alturas começam a passar um pouco mais do que o previsto em maquete, né? Então, alterar a questão da altura ainda é significativo para o cadeirante, principalmente para o movimento que ele vai fazer nessa passarela. É um movimento significativo, né? Então, pensar também nessa questão da acessibilidade, não só o contemplativo, né? Para o turista, você ter um suporte elevado para admirar a orla e o Morro do Careca é ótimo, mas realmente para quem vai usar no dia a dia, isso aí vai ser um incômodo. Para cadeirante, inclusive, acho que não pode ser isso, porque dependendo da altura, as passagens têm que ser Então, não sei como é que vai ficar isso aí, né? Acho que pensar um pouquinho nessa questão, sobretudo para a questão do cadeirante. Uma preocupação agora, como professor e usuária, né, da UNP, da Roberto Freire, que o projeto vai incorporar a alteração, pelo menos eu visualizei a questão do binário que você falou. A UNP ela vai servir praticamente como uma rótula de fim do binário, né? A gente vem ali nesse sentido, faz a entrada na Roberto Freire e o inverso também é verdadeiro. Se foi pensada a questão da retenção de fluxo, porque hoje a gente tem uma questão de retenção significativa nos horários de pico, de início de horário, por exemplo, o primeiro horário da noite, 6h10, né? Os alunos chegam mais ou menos 30 minutos antes ou quase próximo da aula e trava, né? Praticamente trava, o sinal fica aberto, mas está travado, porque a gente ainda tem a questão do acesso, né? O carro para, reduz a velocidade para entrar no estacionamento da universidade, então isso cria uma retenção ali na frente. E aí como é que ficaria com essa questão do binário, né? Usando justamente a universidade com essa retenção que já existe hoje, né? Vai estar jogando ainda mais um fluxo nesse sentido, acumulando também na outra via. Então é uma grande rotatória que já tem um grande problema de retenção. Como é que ficaria se realmente o binário funcionaria considerando essa retenção que a gente já tem na UNP, né? Então como é que ficaria também? Então a gente tem toda uma retenção que vem entrando na Roberto Freire, e aí hoje em dia os carros ficam parados, porque é a saída e a entrada para Roberto Freire também da universidade. Então parando aqui, para na outra via também, né? E para na Brantaim, e trava tudo. Então não sei como é que vocês pensaram essa questão do binário já com esse problema que nós temos. E o último ponto é a questão da paisagem, né, do projeto, que ela realmente vai alterar significativamente, principalmente próximo da área no edificante, né, com essa passarela. Pela questão da acessibilidade, acredito que foi uma tentativa de solucionar a travessia de pedestre, de ciclista, enfim.
mas cabe alguns pontos ainda a serem averiguados nessa questão da funcionalidade, como eu mencionei, mas a questão da paisagem ela também é significativa. A área notificante, ela não é para garantir a questão da paisagem quando você já está no calçadão da borda da área notificante, né? Então, quando a gente está abaixo, né, na avenida ali, a Praia de Ponta Negra, você já usufrui da paisagem que é garantida com a área notificante. Então, a conexão dessa travessia, provavelmente, ela vai desembocar no calçadão que margeia a área notificante, não é isso? Não sei se pela escala ali foi o que pareceu. Então, ela entrando nesse calçadão da área notificante, ela já se torna um elemento, né, que vai competir, sim, com a paisagem do Morro do Careca. Então, isso aí também é um ponto a se discutir, a questão da garantia da paisagem, que é permitida pela área notificante, e se isso não fragilizaria a questão da área notificante. A gente sabe que está realmente a discussão com a prefeitura para fazer um parque linear, né, para tentar garantir isso aí, e ver também se a passarela não competiria com isso. E o último ponto é se o projeto está contemplando os projetos que a prefeitura está fazendo para aquela região. Na quinta-feira passada teve o projeto Orla, a apresentação do projeto Orla, em que foram apresentados pela Secretaria do Patrimônio da União, Secretaria do Meio Ambiente, né? Foram apresentados alguns projetos ali para o final, onde chega um projeto do governo do estado, que é esse aí, né? Principalmente próximo ali à Rota do Sol, a entrada ali do conjunto Alagamar, em que a prefeitura tem a proposta de fazer uma conexão, né, do que hoje a gente discute, que é a rua ali, do que seria a rua do Tio Salsa, né? Fazer uma conexão direta com a Orla. E aí vocês também têm uma proposta, né, de alteração que compete a esse projeto, que cai exatamente sobre a área de projeto da prefeitura. Aí não sei se vocês também estão dialogando com os projetos que já estão pensados, né, tanto pela Secretaria do Patrimônio da União, de algumas conexões que existem por ali, quanto da própria prefeitura. Então também cabe aí tentar discutir, para que no meio da obra não apareça essa discussão e não incorpore os projetos ou tenham conflitos dessa natureza. Obrigada. Obrigado também. Convidamos o senhor chanceler José Maria Barreto, da UFACES. Boa noite a todos. As observações que eu quero fazer, eu resumi em uma, até por conta do tempo. Pelo amor de Deus, não percam muito tempo com propostas, com modificações, porque aos 73 anos de idade minha, eu estou vendo se repetir o que aconteceu há 40 anos atrás, quando um bocado de jovem que dizia: o que é que esse maluco estão fazendo aqui? Era eu, José Santos, Bentola Azevedo e tantos outros, que o prefeito na época resolveu fazer o segundo plano diretor do Natal. Nós tínhamos o Tiago Palumbo e depois trouxemos a Serete para fazermos o plano diretor da cidade de Natal. O cidadão chegou aqui em Natal, passou 20 dias, ele terminou conhecendo mais Natal do que a gente que morava aqui. Ele botou uma opercada e saiu andando tudo isso. E num dos projetos urbanos para a cidade do Natal, nós tínhamos, para resolver o problema do fluxo de trânsito de Natal, isso há 40 anos atrás, quando nós tínhamos em Natal 6 ou 7 mil veículos. Foi feita uma projeção para 40 anos. O professor Torres falou de 20 e pouco, mas nós fizemos essa projeção para 40 anos. Nós abríamos 4 alamedas, era da Fonseca, que já existia, Prudente Moraes, Capitão Gouveia, Jaguarari, desviando assim esse trânsito que já começava a preocupar, não muito, mas começava a preocupar. Contemplamos a Ribeira,
E o que é que aconteceu? Vamos iniciar esse projeto. Mas, infelizmente, a preocupação com os órgãos da época, o problema de alguns desmatamentos que nós tínhamos de fazer, inviabilizaram todas estas 4 avenidas, minha gente. E o que é que aconteceu? 40 e tantos anos depois, nós temos uma única avenida que vem de norte a sul. Você começa a BR-101, Salgado Filho, da Fonseca, que é a mesma coisa que você chegar na Ribeira. Uma cidade dessa não pode continuar dessa maneira. Então, o que eu vejo hoje é muito salutar, é muito importante que a gente se preocupe com ciclovia, que a gente se preocupe com o trânsito, com carro, se tem carro de mais, carro de menos, que vai continuar aumentando. Não vamos nos enganar com isso. Agora, nós temos que fazer alguma coisa. E há mais de 10 anos que eu espero que se faça alguma coisa aqui na Roberto Freire. E agora eu estou vendo um raiado novo. Não vamos nos perder muito. Já se fala em começar isso a partir do segundo semestre, não é, secretário? Então a gente tem, tudo bem, isso é muito salutar que a gente se reúna aqui e que a gente discuta. Mas não vamos discutir, todo mundo quer uma coisinha a mais. E nessa história de poesia a mais a gente termina sem fazer nada. Eu ouvi o nosso professor da universidade aqui, o engenheiro, que eu gostei muito do jeito dele. Esse é fechado igual a mim. Agora, eu quero dizer o seguinte: eu não posso nunca comparar o Brasil com a França e nem com a Inglaterra, porque quando eu estive na França, eu fui ver no Museu de Louvre um quadro de 500 anos. Olha, o Brasil foi descoberto não tem 500 anos. Então eu não posso estar observando o que existe lá para se colocar aqui. Eu tenho que fazer a minha realidade. A Ribeira acabou-se porque saíram os bancos de lá. A Ribeira acabou-se porque ninguém olhou para a Ribeira. Essa aqui é a grande verdade. Mas a Ribeira pode florescer. O centro da cidade, o grande ponto, pode voltar a ser o grande ponto. Depende de medidas administrativas, depende de dinheiro, porque eu ainda penso muito. Esse projeto é um projeto caro, que na situação que nós estamos. Mas como o dinheiro já está alocado lá, eu vou acreditar que a gente vai fazer. Mas não é fácil no atual quadro que nós vivemos. Era essa a observação que eu tinha fazer. Muito obrigado. Voltamos ao senhor Gilberto, da UFRN. Boa noite mais uma vez. Eu participei desse projeto. Eu tinha feito um roteiro aqui, mas o roteiro já foi completamente por água abaixo. Então eu vou tentar abordar alguns pontos aqui. Vou começar lá pela rota do Sol, a preocupação da colega do cinema em relação à acessibilidade da passarela. A passarela pode aparecer aqui no desenho, nesses desenhos iniciais, contemplando a acessibilidade, mas ela foi completamente desenhada, pensada, calculada a altura, atendendo a questão da acessibilidade do cadeirante, né? Então não aparece, mas ela vai ter vários patamares e o número de patamares estabelecido máximo pela norma. Então ela está completamente acessível, com a inclinação adequada, etc. e tal. Continuando ainda na rota do Sol, existe um ponto que ainda não foi bem entendido, que o professor Rubens tocou aqui. Nós não temos uma trincheira ali. Ali nós temos uma diferença de nível entre as vias, um talude. Né? Eu não vou estar passando ao lado de um paredão de 6 metros, eu vou estar passando ao lado de um talude vegetado. Tá certo? Então eu não mergulho, eu estou a céu aberto. Eu não sei se eu estou sendo claro. Né? Trincheira ou mergulho eu tenho aqui, abaixo dessa praça que nós estamos propondo, aqui entre o Nordestão, Extra, Cidade Jardim. Em relação a essa praça, que parece tão inóspita, os espaços livres urbanos que nós estamos discutindo aqui, ruas, praças, lagos, etc. Eles têm uma vocação. Por exemplo, Praça dos Três Poderes, quantas árvores tem lá?
quantos bancos tem nas praças dos Três Poderes, porque a vocação dela não é uma praça de estar, de lazer. Da mesma maneira que a vocação dessa praça jamais será uma praça de lazer e de contemplação. Ela é uma praça de passagem, de trânsito. Ela vai fazer a ligação entre esses três elementos que eu citei aqui, certo? Então, não vamos olhar para ela assim com tão maus olhos, porque ela garante o pedestre na superfície, o espaço do pedestre e assim por diante. Vou voltar lá para a Ponta Negra. O professor Rubens disse que a moda em projetos urbanos é retirar espaço do carro. Nós retiramos o carro desde a Rota do Sol até a Feirinha de Ponta Negra para devolver esse espaço ao pedestre. Vocês conhecem tão bem quanto eu, é um mirante natural. Então isso é um ganho enorme desse projeto. Nós estamos devolvendo praticamente toda uma rua, uma avenida ao pedestre, ao lazer de contemplação, vegetada, com mobiliário urbano adequado, com faixa exclusiva para ônibus. Deixa eu me lembrar de mais um ponto. O VLT. Né? Essas duas faixas exclusivas de ônibus, que nós deixamos dos dois lados, elas serão as futuras vias do VLT. Eu enumerei aqui algumas entidades que nós visitamos antes mesmo de começar o projeto. Parque das Dunas, CBTU, STTU, CEMUB, os ciclistas, nós temos um diálogo permanente com eles, a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Restaurantes e Bares, que é completamente a favor do que está posto no projeto atualmente, e algumas outras. Então, o que é que eu poderia... a questão dos binários, né? Só para encerrar por aí, para não uma aula de introdução ao urbanismo. O binário, os dois binários propostos sobre o binário aqui do Capimacio, ele provocado aí um certo temor em relação à presença do comércio, né? Não, o comércio vai adentrar o bairro. A gente não tem mais nas grandes cidades, e o professor Rubens adora citar Paris como argumento de autoridade. Eu conheço bastante também, trabalhei 8 anos em Paris, com urbanismo, com projeto da arquitetura, projeto da Biblioteca da França, com projeto do estádio que o Brasil levou 3-0 da França. Participei desses projetos. Não existem mais regiões monofuncionais. O conceito de habitar e a indústria da construção civil usa muito bem isso aqui em Capimacio. A indústria da construção civil não vem de Capimacio, vem de Ponta Negra, vem do Parque das Dunas, né? E vai vender o calçadão e, eventualmente, o futuro gosto dos namorados dois, que possivelmente vai existir aí nessa área. Então, essa multiplicidade de funções é o que qualifica o habitar. Quando a gente vai comprar um apartamento, é perto do Via Direta, é perto do Favorito, tem farmácia, tem padaria, tem a escola da criança, tem a universidade. É isso que vai valorizar o edifício. Então, o tecido econômico aqui de Capimacio vai melhorar, e vai melhorar as condições de vida, vai dar mais vida. Vejam só a diferença entre Petrópolis, Tirol, que são considerados os melhores bairros da cidade, com a movimentação, com a vida, com a vivacidade do bairro de Ponta Negra. Por quê? Eu tenho hotel, tenho restaurante, tenho a praia, tenho shopping, tenho escola, e vamos ter mais ainda. Então, eu acho que são pontos positivos do projeto que a gente deve ressaltar. Concordo que, enfim, essa questão que Carlos levantou sobre o carro é tão ambígua que várias pessoas que passaram aqui, tá certo? Falando agora hoje à noite, citaram, não, vai travar o trânsito, vai engarrafar. Então, a lógica, a gente está pedindo espaço para o pedestre, mas está preocupado com o carro. Então, ele existe ainda, né,
dicotomia, essa dúvida. Mas eu acredito que o projeto não está detalhado, então isso tem causado algumas dúvidas, levantado algumas dúvidas, mas reforço o convite que o secretário fez, que vocês visitem o projeto, porque o projeto não estando detalhado, então não aparece a travessia elevada, não aparece a faixa de pedestre, não são uma série de elementos que estão pensados, e foram pensados desde o início, eles não estão representados. Então, algumas dúvidas surgem em função disso. Só para encerrar, a passarela não vai impedir a visão do Morro do Careca. Outra preocupação nisso era em relação ao vento. Ela está a 6, 7 metros de altura, né? 5,40 mais a estrutura. Então, eu acho que o vento não vai criar problema ali. Então, para não... Bom, a ligação das ciclovias nós já falamos. Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado. Ah, só mais uma. Como? A evacuação aqui da FACEC, O acesso e a evacuação dos estudantes da FACEC para Roberto Freire. Isso já foi colocado aqui, né? Já foi. Uma dúvida se entrava ou não na trincheira, se entrava ou não. Não, entra. A saída, A saída. a preocupação nossa é a saída. Ele entra, tira e passa. Ou ele pode retornar por cima, vai ter um olho para o outro. Exato. Não deve olhar o projeto lá para... Então, obrigado. Obrigado, professor Humberto, pelas considerações, informações adicionais, esclarecimentos. E como encerramos a lista, vamos dar por encerrada essa apresentação. Agradecer a presença de todos, as colaborações. E volto a dizer que a Secretaria está aberta a recebê-los. Nós temos uma sala lá com todo o detalhamento e com o pessoal técnico que possa explicar melhor, ver os senhores convidados, mais especificamente para ver o detalhamento, que é a preocupação dessa saída da FACEC. Os senhores são convidados para estar na Secretaria e ver com mais detalhe essa situação. E estamos abertos também a contribuições que não sejam essas aqui, que alguém falar, tem alguma contribuição. Então, agradecer mais uma vez e agradecer também a FACEC pela abertura desse espaço, nos conceder esse espaço aqui. E boa noite a todos.